Ai, mano. Ai, ai, ai. Que episódio de Dance Dance Dancer. Se você não tá vendo, assista, cara. Nossa, velho. Que episódio tenso, sabe? A linha de tensão nele foi deixando o negócio, tipo... Sabe quando te deixa meio amargurado, te deixa meio triste, e ao mesmo tempo você fica naquela tensão e você não sabe o que vai acontecer e você fica meio em choque. Esse foi o episódio de Dance Dance Dancer. Se você não assiste, confira, assista. Perca os preconceitos com balé, perca os preconceitos com os olhinhos dos personagens. Cara, assista. Trilha sonora belíssima, animação belíssima, história belíssima e muito mais. E aqui nós vamos comentar o penúltimo episódio de Dance Dance Dancer. O próximo episódio é o último e promete demais. E aí, galera do canal do Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, vamos lá, né, gente? Vamos lá. Vamos comentar sobre esse episódio de Dance Dance Dancer. Aconteceu muita coisa. Contou o passado da Miyako com o Luou. Contou os abusos que a Miyako sofria da própria mãe, psicológicos. Os abusos que o Luou sofria da avó, sofreu da mãe. E não só psicologicamente, mas também como fisicamente. Maluco. Cara, foi triste, foi barra esse episódio, foi muito barra. E acho que tem duas coisas pra gente analisar nesse episódio que não podem passar batidas. Uma é o passado do Luou, a relação dele com a Miyako, e esse final que o anime vai trazer, que pode deixar muita gente revoltada, porque você já tá percebendo o que tá acontecendo, né? Que a Miyako está gostando ou acendeu a chama do amor no coração dela, que ela ama o Luou de fato. Isso pode causar um certo hate da galera, mas eu vou dizer pra vocês que, cara, foi tão bem construído que tudo faz sentido, tudo que tá acontecendo faz sentido. E bom, o episódio vai começar com o Junpei e a Miyako, eles entram no quarto do Luou, o Luou não tá lá, e ele deve ter ido visitar a avó no asilo. Beleza, os dois vão juntos, o Junpei praticamente desiste, embora ele ainda vai tentar voltar pra fazer a apresentação das variações e talvez conseguir a bolsa pra turma especial. E aí então ele pergunta pra Miyako sobre a avó dela, o que aconteceu, qual o passado dela, qual o passado do Luou com ela, o que aconteceu. E a Miyako vai contar essa história pra gente de uma forma triste, porque ela vai apresentar ela mesma juntamente com o Luou. E vocês vão perceber que ao decorrer de toda a história que ela conta, o Junpei percebe uma coisa. Ele percebe que a Miyako precisa ficar ao lado do Luou. Não só porque ela, vamos falar assim, é o apoio que o Luou precisa, por exemplo, pra voltar pro balé e tudo mais. Mas sim porque a Miyako, no fundo, ela ainda não tinha ideia disso. Ela queria realmente, às vezes, viver um romance diferente, fazer escolhas diferentes, mas o coração dela, aparentemente, sempre pertenceu ao Luou. Pelo menos foi isso que deu a entender nas caras e bocas dos personagens, e é aí que vai o passado da Miyako com o Luou. Bom, é o seguinte, a avó do Luou, ela queria ser uma bailarina, e ainda quando a Rússia era a União Soviética, então, né, URSS, pra quem não sabe, estavam surgindo as companhias de balé, assim, tendo mais destaque e tudo, e ela queria ser uma bailarina. E já era naquele tempo muito difícil ser uma bailarina, principalmente uma bailarina do Japão. E a avó da Miyako tentou ser uma bailarina, não conseguiu, teve uma lesão, o que acabou que ela não conseguiu nada, e aí então ela voltou pro Japão, acabou se casando, nasceu a Chizuru. A Chizuru nasceu, só que aí a avó abandona a própria filha, pra você ver como a história vai se repetir a todo momento. E quando alguém não é abandonado fisicamente falando, é abandonado psicologicamente falando. Vocês vão entender o que eu quero dizer sobre a Chizuru, porque ela também não tem todo o seu passado certinho não, viu? E bom, como a Chizuru é 100% japonesa, a avó não acreditava que a Chizuru conseguiria ser uma bailarina, ela abandona a própria filha, abandona a Chizuru com o pai e tudo, vai pra Rússia, tem uma filha com um russo, e é daí que nasce a Mazuru. E é aí que a avó dela cria a Mazuru pra ser a bailarina perfeita. Mas a Mazuru não queria isso, então a Mazuru acho que criou um ódio pela sua mãe, e acabou que ela se envolveu em mais escândalos do que foi uma bailarina de verdade. Só que nisso a Mazuru tem um filho, e aí quando ela tem esse filho, ela acaba abandonando o Luou, deixando para sua avó criar. E a avó, querendo que o Luou fosse como a Mazuru, que fosse uma bailarina, projetando os seus sonhos no Luou, passa a criar o Luou daquela forma, maltratando fisicamente e psicologicamente o Luou. Ele é instável, a sua cabeça é instável. Mesmo que as pessoas venham a ter raiva do Luou, hoje já eu não tenho mais raiva. Eu não gostava dele até então, só que depois de contar todo o passado dele explicado bonitinho, gente, o menino, ele é
instável. Tudo que ele faz hoje é porque ele sofreu muitos abusos da sua avó fisicamente, ela batendo nele, esforçando ele a ter um corpo, por exemplo, de uma mulher, porque a avó queria que ele fizesse igualzinho a Mazuru, que ele fosse igual a ela. E como a gente sabe, o corpo de um homem é diferente do corpo de uma mulher. Dessa forma, você percebe que a avó queria projetar a Mazuru nele, só que de uma forma que ela conseguisse controlar, que foi uma das coisas que ela não conseguiu com a Mazuru. Mas a Mazuru vazou, deixou o Luou sozinho, a sua avó ficou cuidando desse jeito, e como a demência dela estava piorando, a Chizuru e a Miyako foram lá visitar a avó, né, visitar a própria mãe, entregou ali uma grana pro Luou, queria tentar ajudar ali a cuidar do Luou, esse monte de coisa. A casa deles parece parece uma casa mal assombrada, né? E um detalhe importante é que o Luou, todas as atitudes que ele tem hoje, que ele tinha antes, é tudo por conta desses maus tratos. Mesmo que você queira falar assim, não, mas não gosto do Luou mesmo assim, gente, se você passasse pela mesma situação, ou você faria igual ou pior. Essa é a realidade. E eu gosto como o anime Dance Dance Dancer, ele não só consegue ser real na parte do balé, que eu não conheço tanto, mas parece mostrar com veracidade como as coisas acontecem no mundo da arte, mas também como ele consegue ser humano para trabalhar os sentimentos dos personagens, tudo o que acontece, para tudo fazer sentido. A história trágica do Luou faz com que ele se torne realmente esse personagem meio frio, não quer falar o que sente, tem medo das coisas. Então você percebe que cada coisinha ali, cada maltrato que tem ali na infância dele é acarretado enquanto ele vira um adulto, quando ele vira um adolescente. Adulto não, porque ele ainda não cresceu, né? Mas bom, aí a gente começa a saber um pouquinho da Miyako e a Chizuru também. E olha só, a Chizuru pode não ter abandonado a Miyako, assim como a avó abandonou, por exemplo, ela. Mas olha como ela abandona a Miyako. Ela separa a Miyako, projeta o sonho dela em cima da filha, e maltrata a filha porque a filha não faz a mesma tentativa que ela, não tenta se esforçar como ela para ser uma grande bailarina. E a Chizuru sempre se manteve na sombra da sua mãe. Então, aquela avó criou a Chizuru criou esse complexo, e aí esse complexo foi levado até a Miyako. E quem vai quebrar esse complexo, quem vai, tirar essa coisa da Miyako, vai ser basicamente o Luou. Pelo menos uma parte dele, porque ela ainda não acredita em si mesma. Por que acontece? A Chizuru a todo momento humilha a Miyako, dizendo: você não pode se tornar uma bailarina, você não se esforça. E ela era uma criança. Ela era uma criança! E aí ela força a menina até o limite. O pai tenta ajudar, dando doce que ela gosta e tudo, tentando amenizar a situação. Mas a Chizuru, a cada momento, vai lá e vai batendo na Miyako, vai batendo, vai sofrendo. E tudo que a Miyako passou até então se reflete agora no medo que ela tem de falar o que sente, no medo que ela tem de, por exemplo, dançar, das pessoas gostarem dela dançando. Porque ela realmente gosta de balé. Talvez ela não se dedique como o pessoal se dedica, mas ela gosta de balé. Só que, visto que todo mundo tem grandes expectativas que ela teria que ser a princesa, que teria que ser, nossa, a pessoa que iria lá pra Rússia dançar e papapá, vai criando um turbilhão dentro da menina que vai pensando, mano, eu sou só uma criança, cara, eu sou só uma criança. E eu gostei demais como trabalharam isso no episódio, foi tudo muito verossímil. Verossímil é que é muito realista, muito acreditável, vamos falar assim. E aí, conhecendo um pouquinho mais do passado da Miyako, a gente entende um pouquinho por que a personagem é desse jeito, por que ela talvez até tenha se interessado pelo Junpei e talvez ela tenha descoberto agora que na verdade ela sempre gostou do Luou. Porque foi algo que sempre trouxe malefícios pro Luou. Luou sofreu, Luou se afastou, ela ficou triste, com isso ela se afasta. A chama ainda estava ali, a chama de que ela gostava do Luou ainda estava ali. Só que para isso se conectar novamente, ela precisava estar perto e fazer com que alguém ajudasse isso. E é o Junpei que vai fazer isso. Isso prova que a Miyako não gostava do Junpei? Não, ela gostava do Junpei. Só que o Junpei acabou dando um fora nela e depois ela percebeu que ela realmente gostava do Luou. É simplesmente isso. Isso acontece em tudo quanto é canto, gente. Acontece em muito relacionamento. Você tá com a pessoa, sei lá, 5 anos, aí você conhece uma pessoa, não sei, né? Não aconteceu comigo, mas você conhece uma pessoa em 5 dias e se apaixona. Acontece. E acontece mesmo. Parece escrotidão, parece que a pessoa foi uma trouxa, mas acontece. São coisas que eu diria que não serve pra gente entender. A gente só tem que aceitar porque isso acontece de verdade. Depende de caso a caso, é claro. Mas bom, tá lá. A avó vai lá, humilha também a Miyako, fala pra ela que ela não vai se tornar bailarina porque ela é muito japonesa, não sei o que, papapá. A avó era muito boa como bailarina e quando a Miyako olha pra ela, parece que ela tá olhando a Ayako, né? A professora lá do Oikawa, né? Então parece que ela já era fã dessa Oikawa, porque ela vê que essa avó ainda tem
uma certa habilidade ali. E bom, a Chizuru vai ficar conversando com ela, a Miyako vai conversar com o Luou, e aí, tipo, eles vão fazer ali uma amizade, ela vai dar os doces proibidos pra ele, eles vão conversar, eles vão fazer amizade, eles vão se ensinar, ela vai ficar tocando piano pra ele enquanto ele dança, enquanto ele se diverte, porque embora ele sofra muitos maus tratos, ele ama de fato o balé. E nisso, os dois acabam criando ali um vínculo, só que nas conversas deles a gente vai vendo que algumas coisas vão deixando as coisas meio complicadas. A avó ensina uma coisa e usa as pessoas japonesas para se inspirar e falar pro Luou não sei o que e tal, para forçar basicamente ele não ir pra escola, principalmente por causa do bullying que ele já sofre, mas ao mesmo tempo ela também faz uma forcinha ali pro moleque não ir, porque ele tem que fazer o que ela mandar. E nisso a gente percebe que o Luou tem muito medo de toda a situação. E aí vai passar o passado deles, vai mostrar toda a relação que eles constroem, todo o seu desentendimento, que uma hora a Miyako fica brava com ele, uma hora ele fica meio assim. Então, porque ele é muito instável, ele não percebe algumas coisas, você vê que ele fala uns negócios meio que na ignorância. E a Miyako, como é uma pessoa mais sensível, ela sente essas coisas e já fica chateada com ele, mas ela continua correndo atrás porque ela vê que ela é a única pessoa que tava ali ao lado do moleque. E outra, ele queria dançar com ela, ele queria ver ela dançando, ele gostava dela. Então ele foi o único que chegou lá na Miyako e falou, eu quero que você dance. Ninguém tinha falado isso pra ela. Nem mesmo o Junpei, depois que conheceu ela, chegou a falar isso. E ainda quando ela era criança. Então ali eles têm um relacionamento assim de primos, meio que distantes, porque não é da mesma avó, mas dane-se. E aí, então, construindo isso, ela conta tudo isso pro Junpei. Junpei fica sabendo, você percebe que ele fica com os olhos assim, tipo, ela gosta dele, ela tem que ficar com ele. E aí, então, ele fala, você tem que ficar com ele, é melhor a gente terminar. E aí ela pergunta, e a gente? Por quê? Porque a Miyako está, sim, apaixonada pelo Junpei. Só que o Junpei, vamos falar assim, que ele dá o empurrãozinho pra ela sair da relação e descobrir de quem ela gosta de verdade. Porque até o final, isso daí não vai dar certo. O Luou sempre vai ser um impedimento. A Miyako sempre se importou muito com o Luou. Seja como primo, seja como família, tanto faz, sempre se importou. A gente vai descobrir no final do episódio que sim, ela se importa com o Luou de uma forma romântica também. E é então que eles saem correndo, a Miyako sai correndo, o Junpei segura na cara dela, e aí, tipo, segura na cara dela não, segura no corpo dela, arrasta ela no chão, pede desculpa e tudo, mas ela fala, e a gente, eu tava feliz que eu poderia me apaixonar por você à vontade. Por que ela diz isso? Porque ela tava vivendo a nova vida, ela aceitou aquela nova vida que ela tava vivendo, mas ela não tava sendo ela mesma. Por que ela não tava sendo ela mesma? Porque ela mesma só vai ser mesmo com o Luou. Então sim, ela gostou do Junpei, o beijo não foi falso, ela realmente gostava dele. Só que acontece, tinha uma pessoa ali que ela gostava mais. E o Junpei, vamos falar que ele reacendeu essa chama, entendeu? Então se vocês querem culpar alguém, culpem o Junpei, embora eu acho que ele foi muito assertivo, ele percebeu que não daria certo, ele percebeu que ela gostava do Luou, né? E entre erros e acertos, os dois saem andando, vão se encontrar com o Luou, o Junpei provavelmente não vai se apresentar, e aí então que eles encontram lá o Luou e começam a discutir com ele tá lá dançando pra vovó, só que ele tá dançando como uma bailarina, né? Fazendo o papel da mulher, assim, no balé. Que é a dança que a avó dele gosta, né? Então ela pega lá, excelente, excelente, papapá, papapá. Mas aí o Junpei fala, mano, você tem que voltar pro balé, você tem que viver, você tem que acontecer e tal. E aí então que a gente vai ter o Lago dos Cisnes novamente. Assim como a gente já teve essa apresentação, a gente vai ter de novo. O Junpei dá a ideia de ter essa apresentação. A Miyako entra ali no papel, vai lá perto do Junpei assim pra dar um beijinho nele, mas não dá beijinho nenhum. Ela agradece e pede desculpa também. E por que ela agradece e pede desculpa? Porque ela gosta do Luou, velho. E aí o Luou dessa vez, ele toma uma atitude tipo, não, eu vou roubar a Miyako pra mim, ela é minha, ela não é sua. Então ele é meio obsessivo também pela personagem, eu não acho que é um casal que combina muito, só se a Miyako for uma palmandada em cima dele, porque o Luou, graças a esses traumas que ele tem, ele precisa tratar isso, não tem jeito. Se ele não tratar de nenhuma forma, ele nunca vai melhorar como pessoa, porque você percebe que ele continua, desde lá do seu passado, ele ameaçou tomar remédio de propósito pra Miyako seguir ele, continuar, sabe? Ele meio que forçou tudo a acontecer. Mas no que ela se apaixonou do Luou, pela dança, pelo jeito como ele era encantador, foi real. Ela se apaixonou de verdade, né? Ela sempre gostou do Luou. O Junpei fez o favor de dar um empurrãozinho só nos dois. E aí então que eles começam a dançar o Lago dos Cisnes, acaba o episódio e você fica naquela tensão, porque o episódio te entregou tanta tensão, a todo momento você fica meio nervoso, sabe? Você fica naquela sensação de angústia, porque você vê o passado do Luou, você sofre junto com ele, você sofre junto com a Miyako, você sofre junto com o Junpei, porque ele gosta da Miyako, mas ele tá abandonando isso
por um bem maior, vamos dizer assim, por uma outra pessoa, pra você ver como o cara é empático, como o cara gosta. Por quê? Porque o Luou foi a pessoa que fez ele se apaixonar de novo pelo balé, foi a pessoa que fez ele tomar coragem. Então o Luou, ele foi mais importante que a Miyako. Entende a relação humana que tem aí, muito mais do que romance, como uma pessoa pode ser muito mais importante que a outra, mesmo sem ser amigo, sem ser esse monte de coisa? E o anime trabalha tudo isso muito bem. É isso que conecta esse anime assim no meu coração e fala, mano, que episódio sensacional, a trilha sonora tava linda. E aqui eu quero destacar a Chizuru. Putz grila, essa mulher a todo momento foi ruim com a Miyako, assim como a avó. Eu sei que nós não podemos julgar assim, tipo, porque nós não somos pais, né? Eu não sou pai pra falar isso daí. Vai que um dia eu seja pai e eu seja pior, né? Então a gente não pode ficar julgando também, mas, cara, olha o tratamento que a Chizuru dava pra própria filha. O pai tentava ajudar ainda e ela ia lá e, ó, metia a lenha. Metia a lenha, ó, menina, você não serve. Ó, você não serve pra ser. A avó chegou lá, você não serve pra ser. E aí chegou uma criancinha ali e falou, eu quero dançar com você, porque aí eu vou ser seu príncipe e a gente vai dançar pra sempre. E aí a Miyako fica feliz. E é aquilo que toca no coração dela, porque onde muitos não conseguiram tocar, o Luou conseguiu tocar. Só que ele tocou primeiro que o Junpei. Então o que acontece? A Miyako sempre teve ali o Luou dentro do seu coração. Ele nunca saiu. Então é óbvio essa paixão. E é óbvio que o Luou viu algo na Miyako que ninguém tinha visto até então. Embora o Luou ainda precise de um tratamento, viu? Porque ele é muito doido das ideias. Mesmo apanhando pra caramba pela avó e tudo, ele ainda consegue ser muito mimado e até obsessivo. Sabe aquela criança que não gosta de dividir o brinquedo? Esse é o estilo do Luou. Ele não divide o brinquedo de jeito nenhum, né? Vamos falar que ele tem um brinquedo. Não falando que a Miyako é um brinquedo. Mas aquela pessoa obsessiva, tipo, se você falou que é minha, você tem que ser minha pra sempre, ponto, acabou. Então é isso que ele demonstra nesse episódio. E a Miyako, ela aceita isso. Não acho que é um relacionamento muito legal. Prefiro muito mais o Junpei. Só que o Junpei quis dar o pé na bunda dela, então deu o pé na bunda, então adiós, né? Perdeu uma waifu de respeito, viu? Mas, ó, ele pode ter se apaixonado pela Natsuki. E eu acho que a Natsuki é muito mais bonita. E combina muito mais, tem muito mais química. E bom, gente, esse foi o episódio de Dance Dance Dancer. Espero que vocês me comentem aí o que vocês acharam. Principalmente você, dona Andriele. Parece que você deve ser a rainha dos chips. Você parece estar acertando bem. Bom, quem sabe. Eu li o mangá, tá, gente? Então, eu li assim, eu vi as imagens. Então eu sei mais ou menos o que pode acontecer, mas não sei as falas. Então, teve muito mais impacto esse episódio por causa das falas e tudo que foi acontecendo. Então, quando eu acabar o anime, se não sair uma segunda temporada, alguma coisa assim, eu vou contar pra vocês o que acontece, beleza? Mano, o Joe aqui tá vazando, até uma próxima. Muito obrigado pra todo mundo que deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. E, gente, não se esqueçam, incentivem as pessoas a ver esse anime. Pouca gente tá vendo, pouca gente talvez vai ver, mas ele é um dos melhores da temporada, e isso é um fato inegável. Mano, o Joe tá indo nessa, até uma próxima. Fui, valeu.